Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa tecnologia que, olha, muita gente acha que é só para fazer protótipo pequeno, mas que na verdade está revolucionando a espinha dorsal de um setor industrial gigantesco. Essa é a história da manufatura aditiva na mineração de fertilizantes, um caso real sobre como a inovação está construindo uma indústria bem mais forte e resiliente. E para a gente começar, vamos direto ao ponto com essa pergunta aqui. Pô, parece coisa de filme de ficção científica, né? Mas a verdade é que a capacidade de imprimir peças críticas ali, no local, está se tornando a resposta para um dos maiores desafios da indústria pesada. Fica com a gente para entender como é que isso é possível. Ok, então vamos contextualizar a coisa toda. O nosso foco vai para uma região bem específica do Brasil, o Triângulo Mineiro, que é muito, mas muito mais do que só um ponto no mapa. É um pilar, assim, fundamental para a nossa economia e para a produção de alimentos no mundo todo. E o que faz essa região ser tão importante é isso aqui. Ela é, literalmente, o coração da indústria de fertilizantes do país. Por ser um pilar para a segurança alimentar do planeta e por ter gigantes industriais operando lá, o que acontece por ali, sabe, acaba gerando um efeito dominó que vai impactar o agronegócio e, no final das contas, a comida na mesa de gente do mundo inteiro. Agora, o X da questão, o grande problema, é esse aqui. O próprio processo de fazer fertilizante cria um ambiente que é um inferno para as máquinas. Imagina só, polpas minerais superácidas, abrasivas, é um ataque químico e mecânico sem parar, que simplesmente destrói as peças de metal num ritmo muito, mas muito acelerado. E toda essa agressividade leva a gente direto para uma verdadeira crise de manutenção. E não é só, quebrou, conserta. É como lidar com essas quebras o tempo todo num cenário de logística que é super complicado e demorado. E o mais curioso aqui é o jeito que os especialistas descrevem esse problema. Eles falam na morte prematura dos componentes. Essa expressão, morte prematura, ela define perfeitamente a batalha diária contra esse desgaste que simplesmente acaba com peças que deveriam durar muito mais tempo. E aí que mora o dilema. Com o jeito tradicional de fazer as coisas, a espera por uma peça que vem de fora pode passar de 90 dias. Imagina 3 meses com a máquina parada. O prejuízo é absurdo. Agora, compara isso com a manufatura aditiva. O estoque é um arquivo no computador, a produção leva horas e acontece ali mesmo, na fábrica. A virada de chave é radical. Beleza, então vamos falar da solução. A manufatura aditiva, ou impressão 3D industrial, como é mais conhecida, ela não aparece como um simples conceito, não. Ela surge como uma verdadeira revolução. É a peça-chave de uma nova estratégia de manutenção totalmente alinhada com essa ideia de indústria 4.0. Basicamente, a ideia é essa: a capacidade de transformar arquivos digitais em peças físicas quando você precisa. O impacto disso é eliminar aqueles galpões enormes, cheios de peça, e o mais importante, diminuir drasticamente o tempo que uma máquina fica parada esperando o conserto. E olha, o processo é bem mais simples do que parece. Tudo começa com um modelo 3D da peça no computador. Esse arquivo vai para uma impressora industrial que fica na própria fábrica. Depois de imprimir e fazer um controle de qualidade rápido, a peça está novinha, pronta para instalar. É isso, simples, rápido e tudo feito ali mesmo, no local. Mas as vantagens elas vão muito além de só ser mais rápido. Ao produzir ali mesmo, a indústria nacionaliza as peças, corta um monte de custo com importação e ainda se protege daquela variação maluca do câmbio. O ponto principal aqui, o grande ganho, é construir uma indústria mais forte, mais resiliente, que não dependa tanto dessas cadeias de suprimento globais que a gente sabe que são bem frágeis, né? Ok, vamos mergulhar um pouco mais fundo na parte técnica agora. Porque, claro, para funcionar num ambiente agressivo como esse, não dá para usar qualquer impressorinha ou qualquer material. A gente está falando de um verdadeiro arsenal de tecnologias e materiais super avançados. Essa tabela aqui dá uma boa ideia das ferramentas que a gente está falando. Por exemplo, tem a tecnologia FDM, que é ótima para criar peças bem rígidas e até ferramentas usando polímeros super resistentes. Do outro lado, tem a SLS, que é perfeita para fazer peças com formatos super complexos, tipo canais internos, uma coisa que é quase impossível de fazer do jeito tradicional. Agora segura essa. O material que é a grande estrela aqui é o tal do PQCF. O pessoal chama ele de o substituto do metal. É um polímero com fibra de carbono que é absurdamente resistente a ataque químico, a altas temperaturas. Ele aguenta o tranco melhor até que alguns tipos de aço nesses ambientes super agressivos. E é aqui que está o pulo do gato. A ideia não é só fazer uma cópia da peça original. Não mesmo. A ideia é melhorar ela.
Com esses materiais novos e a liberdade de design que a impressão 3D dá para criar componentes que são, de verdade, mais fortes, mais leves e muito mais resistentes que os originais. Bom, tudo isso parece ótimo na teoria, né? Mas e na prática? Como é que fica? Vamos ver agora o impacto real, os números que mostram que essa estratégia funciona de verdade. Olha, o primeiro número já é de cair o queixo. O retorno do investimento que foi feito em equipamento, em treinamento, acontece em menos de 6 meses. Para uma indústria pesada, um retorno desse tão rápido é algo raríssimo. Mostra o valor imediato da tecnologia. E o segundo número? Ataca bem no coração daquele problema da morte prematura. As peças feitas com esses polímeros avançados duram de 3 a 5 vezes mais que as peças de metal que elas substituem. Ou seja, menos trocas, menos paradas e mais produção. E esse gráfico aqui? Nossa, ele deixa tudo claríssimo. A barrinha do aço inoxidável é a base de comparação. Do lado, a do polímero impresso em 3D dá um salto gigantesco de performance. Não precisa nem de muita explicação, né? A imagem fala por si. E o legal é que o impacto vai muito além dos números de produção. Essa tecnologia de manufatura aditiva se encaixa perfeitamente nas metas de ESG. Na parte ambiental, tem bem menos desperdício de material. Na parte social, fortalece a engenharia e a indústria local. E na parte de governança, deixa o negócio todo mais eficiente e resiliente. E para fechar, fica aqui uma reflexão. A gente viu como a impressão 3D está resolvendo um problemão num dos ambientes industriais mais desafiadores que existem. E isso faz a gente pensar, se isso tudo é possível aqui, na indústria pesada, qual é o verdadeiro limite para o potencial dessa tecnologia? O que mais será que ela é capaz de transformar?